Uma jovem de 16 anos suspeita de agredir uma criança de 4 anos com socos na cabeça. Olha isso aí. Uma vizinha que viu a criança com vários hematomas decidiu denunciar. Ela identificou a jovem para a polícia como se ela fosse a madrasta da criança. Mas os militares descobriram que o pai da criança também era pai da jovem e teria estuprado a menina, que foi a mãe há 3 meses, foi mãe 3 meses atrás. Olha que história doida! Não, olha que emaranhado, que imbróglio. Cadê o Wagner? Wagner do céu, pelo amor de Deus! Nós estamos vendo esse caso do menino Henry lá no Rio de Janeiro, casos de estupro aqui na capital, no interior. Que loucura é essa, Wagner? É isso mesmo, Maracanã. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Brasil, Gente Minas. A impressão que eu tenho às vezes, Maracanã, é que a gente está vivendo um filme de terror. É o caso que você citou no Rio de Janeiro. Esse caso aqui dessa criança de apenas 4 anos de idade que foi agredida pela própria mãe, uma adolescente de 15 anos. E pasmem, o pai dessa criança de 4 anos e outra criança de poucos meses é um homem de 31 anos, um criminoso de 31 anos, que teve um filho, Maracanã, com a própria filha de 15 anos. É o fim do mundo. Eu estou aqui com a delegada Yara França Camargos, que está investigando esse caso do homem de 31 anos que tem 2 filhos com a própria filha de 15 anos de idade. Delegada, boa tarde. Seja bem-vindo ao Brasil, Gente do Maracanã. Queria que a senhora falasse aqui comigo o seguinte: como é que esse homem estava solto, delegado, uma vez que ele já havia estuprado a filha de 13 anos de idade? Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Maracanã. Foi um caso gravíssimo que chegou para a gente na última sexta-feira. Nós tomamos conhecimento dessa situação através, primeiro, da agressão do menino de 4 anos, que é filho desse autor. Posteriormente, descobrimos, foi revelado que esse autor já tinha essa investigação iniciada em São Joaquim de Bicas, onde residia, por estupro da própria filha. Iniciou-se no ano de 2019, quando ele sequestrou essa menina, tirou ela da casa da mãe, levou para residir com ele e, mediante ameaças, mediante todo tipo de pressão, ele manteve essa menina com ele em cárcere privado e começou a ter uma vida de casado com a própria filha. Agora, delegada, onde estão os familiares dessa adolescente de 15 anos que teve 2 filhos com o próprio pai, que não chamaram a polícia, não pediram ajuda antes? A mãe dessa adolescente registrou ocorrência na época, tanto que foi a ocorrência que motivou a instauração do inquérito em 2019 para que fosse apurado o abuso sexual dessa menor cometido pelo pai em São Joaquim de Bicas. E é por esse motivo que ele está preso hoje. Em razão do mandado de prisão dele, ele se encontrava aberto. Delegado, agora para explicar quem está com a gente aqui no Brasil, Gente Minas, onde está o criminoso de 31 anos de idade agora, já está preso? Onde está a adolescente de 15 anos, o filho de poucos meses e o garoto de 4 anos que ficou bastante agredido? Sim, no momento agora para a gente o mais importante é a integridade física e psicológica dessa criança de 4 anos que foi brutalmente espancado. O menino se encontrava extremamente choroso, muito arredio, com muito medo. E, inicialmente, ao ser questionado quem havia feito aquelas agressões tamanhas com ele, ele só conseguia falar eu. Mas é um menino que se encontra muito fragilizado. Por isso, de imediato, ele foi levado ao conselho tutelar e abrigado. Ele se encontra hoje em um abrigo. A adolescente de 15 anos, ela teve que retornar para um outro local, porque no local onde ela residia com o autor, ela foi ameaçada de morte em razão das agressões que praticou contra o irmão. E ela também se encontra com a sua bebezinha de poucos meses e o autor se encontra no presídio. Agora a polícia tem que tomar cuidado para essa adolescente de 15 anos, que é vítima e autora nesse caso, para não acontecer nada com essa criança de poucos meses, que essa adolescente de 15 anos é mãe. Sim, todos os pedidos judiciais referentes à proteção integral do bebê serão feitos pela delegacia. Tá certo. Essa delegada Yara França, que está com a gente aqui ao vivo no Brasil, Gente, Maracanã. E esse homem de 31 anos, esse caso aconteceu aqui no Nova Gameleira, não foi em São Paulo, Rio de Janeiro, não, viu, gente? Foi aqui no Nova Gameleira, em Belo Horizonte. E esse homem de 31
41 anos, Maracanã, disse que estava trabalhando no momento que chegou em casa e a filha, a mulher dele, de 15 anos, disse que a criança de 4 anos, que estava bastante machucada, havia caído da cama. E aí, esse homem também não pediu socorro e muito menos chamou a polícia. Foram os vizinhos revoltados que acionaram os policiais. E quando os policiais chegaram nessa casa, no bairro Nova Gameleira aqui, o que os policiais fizeram? Foram buchar a ficha criminal desse homem. E aí constatou que ele estava foragido desde 2019, porque havia contra ele um mandado de prisão de estupro em aberto, porque ele tinha um caso com a própria filha